Salve, moçada, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá qual for o horário que vocês estão vendo estejam vendo, melhor dizendo, né? Este vídeo, né? De mais a mais, eu quero agradecer pela presença, pela audiência, né? E vamos falar aqui sobre a terceira fase, né? Do modernismo. Então, gosto sempre de fazer uma retrospectiva, para a gente ir conversando aqui um pouquinho, só para a gente ter a noção, né? E para lembrar, para vocês também fazerem uma retrospectiva, né, uma revisão, por conta. O Enem foi hoje, né? A linguagem foi hoje. Nós estamos falando que hoje é dia 9, né? Amanhã é dia 10. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Mas vamos falar também do modernismo, porque cai na FUVEST, cai nos grandes vestibulares, vocês dos outros tão importantes, vestibular que vocês estão prestando aí Brasil afora, né? Então, lembrando a primeira fase, que a primeira fase nós chamamos de fase heróica, né? A fase que o próprio autor, né? Vamos pegar aqueles autores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Esse Menotti Del Piccolo, né? Manuel Bandeira, né? Esses autores, eles inovaram, né? Inovaram em que sentido? Então, vamos só mostrar, para dar um panorama do, do, do modernismo para vocês a partir da Semana de Arte Moderna, né? Antes de nós termos o modernismo na nossa literatura, nós tínhamos uma escola muito importante, que era uma escola da academia, né? Academia Brasileira de Letras, que era o parnasianismo. Você sabe, o parnasianismo é aquela escola que traz como principal característica que é o culto à forma, né? Ou a arte pela arte, como eles chamavam, né? Então era tudo muito difícil, tudo muito fechado, aquela linguagem rebuscada, né? Tudo complicada. Então, diante desse panorama, nós vamos ter aqueles meninos, né? Os intelectuais, os filhos do Baronato do Café, que queriam inspirar novos ares, né? Isso, trazer uma estética inovadora. E eles eram influenciados, né, isso pelos movimentos de vanguarda, né, que nós já estudamos, o futurismo, o expressionismo, o cubismo, né, isso, o dadaísmo, entre outros movimentos, né, e uma nova estética, né. A proposta era a questão da inovação, né, mas claro que houve uma resistência muito grande, né, isso de parte dos conservadores, que simplesmente falava, olha, isso não é arte não, né? Tá longe, aliás, tá muito longe de ser arte. Sobretudo, se vocês pegarem Monteiro Lobato ele não queria nada, ele nem queria nem ouvir falar em modernismo, né? Bom, saindo daí, nós vamos ter uma exposição no dia 20, perdão, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, que é lá no Teatro Municipal, lá em São Paulo, né? Que é a Semana da Arte Moderna, né? Isso, então, foi um boom, né? Nossa, para uns foi uma questão escandalosa, né? Porque para apresentar uma poesia sem rima, uma poesia sem métrica, uma poesia esculachando, né? Assim, com aquela estética parnasiana, debochando, né? Então, chocou muita gente, né? Sobretudo aqueles que gostavam do, 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 do padrão parnasianista, né? Rebuscado, requintado, difícil, hermético, né? Aí não, eles trouxeram uma linguagem simples, trouxeram exatamente a questão coloquial para dentro da poesia, né? Aí falou, como que você vai colocar um termo como que o povo fala? Era essa ideia mesmo. Se vocês pegarem, por exemplo, o poema Pronominais,
né, de Oswald, que ele fala assim, né, me dá um cigarro, né? Eu, como que me dá um cigarro? Começa aí, claro, para os puristas vão falar assim, poxa vida, não se começa a oração com pronome oblíquo ato, né? Bom, foi, né? Daí nós vamos ter essa primeira fase, né? Isso que vai mostrar, inclusive, uma coisa que eles abominavam, chamavam que põe a piada, como eu vou fazer, contar piada com um poema, sem métricas definida, né? Sem rima. Então, primeira característica, a característica do modernismo, para vocês terem uma base, é exatamente liberdade de expressão, né? Então, dentro de liberdade de expressão, ah, os poetas começaram a inovar e bastante, né? Não era pouco, não. Bom, diante dessa inovação, nós vamos ter, um pouquinho mais tarde, né? Foi de 22, a primeira fase do modernismo vai de 22 a 30. Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais dentro da literatura, sabe por quê? Porque nós vamos ter tanta coisa nesse período, tanta coisa que vai balançar o mundo, né? Que o homem vai começar a repensar. Primeira coisa, a queda da Bolsa de Valores, né? Isso, 1929, mexeu com geral, né? Isso, muitas economias desapareceram, muitas pessoas, né, perderam aqueles que não perderam tudo, perderam uma parte significativa do seu padrão, né? Da sua riqueza, sua fortuna. Aí nós vamos ter a ascensão de Getúlio Vargas, né? Então, o Getúlio assume a presidência. 2 anos depois, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista, né? 34, nós vamos ter a promulgação de uma outra carta. 37, nós vamos ter o, 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 o Estado Novo. E aí, nessa questão 37, 39 nós vamos ter, né, os prenúncios da Grande Guerra Mundial. Então, gente, o mundo estava, assim, em efervescência, né? E não dava para brincar. Então, essa segunda fase do modernismo, ela vem mais madura, ela vem mais centrada, e nós vamos ter, tanto na poesia como na prosa, assuntos extremamente sérios, de cunho de preocupação social, isso é importante, né? De cunho de preocupação social. E, diante dessa nova tendência, é importante que vocês entendam o seguinte: a literatura vai ter alguns nomes aqui para a segunda fase, né? Nós podemos chamar de geração de 30, nós podemos chamar de regionalismo, nós podemos chamar também de neorrealismo, né? Por que neorrealismo? Porque ela vai apresentar uma nova tendência do realismo, né? Isso que é aquela escola que nós vimos ali, que começou em 1801, 1881, 1800, né? Vai até 1902, com o próprio Machado de Assis, ok? Então, aqui nós vamos ter de novo a preocupação social e vai ser uma literatura de denúncia, tá? Então tem aqui, também chamada de geração de 45, a última fase do modernismo começa em 1945, né? Da mesma forma que nós temos uma literatura que vai começar em 1930, que vai se chamar segunda fase, essa segunda fase vai até 45, certo? Aí vem ao encontro do que eu acabei de ler aqui para vocês, tá? Que também vai ser uma fase de maturidade, vai ter piadinha, não vai ter gracinha, não vai ter nada. E vai ser uma poesia mais preocupada com a palavra, né, com o sentido da palavra, que vai trazer tendência parnasiana, que loucura, né? Se a primeira fase ele combatia o parnasianismo, a segunda fase ele vai flertar com o parnasianismo, né? E também com o simbolismo. Lembrando que o simbolismo é aquela escola literária que era paralela ao parnasianismo, que fala sobre questões religiosas, da transcendência, de espírito, de alma, né? De suicídio, de loucura, e por aí vai, né? O parnasianismo fala. Perdão, o simbolismo. Lembre que no simbolismo nós temos dois grandes autores, né? Que é Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. Aquele que escreveu Ismael, que nós já falamos aqui, já, né?
já estudamos esse poema. Pois bem, agora falei da primeira, falei da segunda, agora nós vamos desembarcar, nós vamos aqui, vamos desaguar na geração de 45, tá? Também chamada de geração de 45, a última fase do modernismo começa em 1945 e 45 e se estende até 1980, embora alguns estudiosos prefiram apontar o fim do modernismo da década de 1960. E outros ainda afirmam que o modernismo está presente até nos dias atuais. Claro, não dá para saber que escola não, né? Gente, tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que para fazer como nós temos na literatura, tais livros, tais autores, imagine hoje a dificuldade que seria. Mas, pois bem, diferente da primeira geração modernista, os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvido a partir da Semana de Arte de 1922. Pois bem, deixa eu descer minha telinha aqui. Contexto histórico, né? Aí você fala, mas Cássio, não precisa do contexto histórico, precisa assim, meu bem, porque meus amores, certo? O homem é o reflexo do seu tempo. Então, ele vai reagir conforme o seu tempo. É isso. O fim do Estado Novo, 1940, 1937 a 45, no país implementado pela ditadura, olha, ditadura, Getúlio Vargas, em nível mundial, o ano de 45 também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, começa a Segunda Guerra Fria, né? Foi aquela guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Características da terceira fase do modernismo, né? Academicismo, passadismo, né? Isso quer dizer o retorno ao passado, oposição à liberdade formal, então, lindos. Não tem liberdade, não, né? É formal mesmo, tá? O, experimentações artísticas, ficção experimental, realismo fantástico, contos fantásticos. Gente, só para vocês imaginarem, eu falo, professor Cássio, eu não sei o que vem a ser um realismo fantástico. Simples. Eu lembro vocês. Você se lembra de uma novela que nós tínhamos até alguns anos, passou recentemente, uns 2, 3 anos atrás, certo? Que foi o Pantanal, certo? E que tinha um velho do Rio que desaparecia, né? Não aparecia para todas as pessoas. Tinha uma mulher que virava onça, né? Isso é exatamente a questão fantástica, tá? O realismo fantástico. Retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima. Lembra? Se na primeira fase do modernismo, né? Houve a abolição da métrica. Aqui, e da rima, na terceira fase, a poesia vai resgatar, tá bom? A métrica e a rima. Bom, dito isso, influência do paralelo, já falei para vocês, simbolismo, já falei, inovações linguísticas e metalinguagem, lembrando que metalinguagem consiste no código falando dele mesmo. Então, é o código que fala do código, tá certo? É metalinguística. Regionalismo universal. O que é o regionalismo universal? O que acontece aqui vai acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Temática social e humana, é, linguagem mais objetiva. Então, na prosa moderna, nós temos a prosa urbana e tal. Principais autores da terceira fase, aqui, João Guimarães Rosa, é um cara muito interessante, né? Esse autor aqui vai ter umas obras muito importantes, gente, muito importantes, como Sagarana, Grandes Sertões Veredas, né? Isso, então, é um escritor que foi traduzido para diversos idiomas e com uma curiosidade que ele falava vários idiomas também, né? Ele falava, acho que uns 8 idiomas, né? E ele foi indicado para a Academia Brasileira de Letras. Ele ficou alguns anos sem assumir, porque ele tinha certeza que quando ele assumisse, ele ia, por exemplo, ele morreria. Ele estava preocupado com isso, né? Então, quer dizer,
Ele falou, não, vou assumir porque eu vou morrer. Pois bem, aí todo mundo fala que é besteira, inclusive Carlos Drummond de Andrade, um dia escreveu uma carta para ele e falou, não, rapaz, isso não existe, né, amigo? Não é que ele assumiu 3 dias depois de morreu? Então, vai ser supersticioso lá embaixo, né? Pois é. Então, é, Grandes Sertões Veredas, né? Já falei para vocês, né? Que também é uma obra muito importante dele. Seguindo aqui, nós temos aqui um autor, João Cabral de Melo Neto, tem uma obra muito bonita chamada Morte e Vida Severina. É um autor extremamente importante, né? E jornalista também. Então, nós temos a Pedra do Sono, né? A Morte e Vida Severina e O Engenheiro. Ele tem vários autos, várias farsas, tá? Que é um outro autor muito importante também. José Ribamar Ferreira, que também é o Ferreira Goulart, né? Que ele vai trazer uma poesia muito incrementada, né? Muito importante também. Bom, turma, nós estamos lá no colégio, à disposição de vocês, certo? Sempre à disposição. Qualquer dúvida, procure-nos, certo? E espero vocês da próxima semana, que nós vamos fazer a leitura de uns trechos aqui das obras, né, isso da terceira fase do modernismo. Tem mais coisa para ver, aliás, a terceira fase é muito interessante, que aí nós vamos trabalhar com Carlos Drummond de Andrade, ver as poesias dele. Mas falar que, professor, Carlos Drummond de Andrade não é da segunda geração? É da segunda geração, mas vocês vão ver como a poesia dele é atemporal, certo? E pode dialogar, inclusive, com as poesias de João Cabral de Melo Neto, nós vamos ver também, né? Vamos ver a diferença entre a poesia da segunda geração e a poesia da terceira geração. Gente, muito obrigado. Até lá. Obrigado mesmo. Demora aqui, eu fico aqui no ar aqui.